Hoje teremos também o quadro Rotas da Inovação, que destaca Libras e o turismo da inclusão. E a gente vai conferir a partir de agora. Rotas da Inovação. Bom, e vamos ao nosso quadro Rotas da Inovação, que hoje destaca uma iniciativa que transforma a experiência de visitantes surdos no Litoral Leste. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o diretor do IFCE de Aracati, Mário Moreira, o estudante Eduardo Lira e também o secretário de Turismo de Aracati, Flávio Marcelo. A nossa entrevista também vai contar com o intérprete de Libras, o Daniel Valente, que também está nos acompanhando. Eu gostaria de conversar aqui com o Eduardo, né? Queria fazer uma pergunta aqui para o Eduardo. Primeiro, conta para a gente aí sobre esse projeto de inclusão, né? Como é que ele é e como é que ele surgiu? Bom, primeiramente, muito bom dia ainda, né? Então, basicamente, o projeto nasceu pela necessidade que se viu quando a comunidade surda começou a vir para o IFCE por meio dos alunos. Então, percebeu que a nossa região em si tem uma capacidade turística muito grande. Contudo, a acessibilidade ainda falta. Então, a comunidade surda viu essa necessidade por meio dos meninos, começaram a levantar esse questionamento. Então, foi desenvolvida essa rota. Então, começou o projeto a trazer o levantamento histórico da nossa cidade, a criação dos sinais termos, a criação dos sinais de cada tipo, filhos ilustres, de cada patrimônio. Então, a necessidade mesmo da educação patrimonial dentro do nosso município para a comunidade surda, que muitas das vezes são aracatienses, mas quando veio em um guiamento ali na Rua Grande, não conhece aquela história, não conhece por dentro mesmo, só conhece o básico, mas não conhece o profundo da nossa história de Aracati, como a primeira cidade aqui na nossa região, a cidade mãe mesmo, e não conhece como aracatiense, não tem aquela educação patrimonial de se pertencer em Aracati. Bom, queria perguntar aqui para o Mário, como é que o IFCE aqui do Aracati, né, vem atuando aí para acelerar essas ideias, hein? Muito bom dia, quem está nos escutando, obrigado por nos receber. O IFCE Aracati ele tem buscado exatamente esse caminho, que é unir o conhecimento, pesquisa, a inovação em soluções que têm um impacto real na sociedade. Então, o projeto Libras em Foco Itinerante, tem uma proposta muito interessante, porque a gente consegue conectar aí 3 dimensões, que é a tecnologia, a inclusão e o desenvolvimento turístico. Que vem desenvolvendo algoritmos, capazes de fazer a descrição de imagens, pensando especialmente na acessibilidade de pessoas surdas e na possibilidade de ampliar a experiência turística para esse público. Uhum. E escolhemos a Rota das Falésias como um percurso-alvo, justamente por ela representar um dos grandes potenciais turísticos aqui do território. Tá? Além da pesquisa e do desenvolvimento do algoritmo, a gente está avançando com uma aplicação que é prática, por meio de um aplicativo, e levando essa tecnologia para um ambiente real, que é o principal foco também da instituição, que possa ser testada, aperfeiçoada e futuramente utilizada por visitantes. Então, esse papel que nós queremos fortalecer na instituição, que não ficar apenas dentro dos nossos laboratórios, mas também trazer inovação, ela precisa sair também do papel, chegar às pessoas e ajudar a transformar a realidade do nosso entorno. Bom, legal. Eu queria perguntar agora para o Flávio Marcelo aqui, como é que um aplicativo de Libras, ele pode transformar essa experiência no turismo? Boa tarde, é um prazer estar aqui batendo esse papo aqui com o IFCE, com você, e dizer que quando a gente fala hoje de turismo, a gente fala das experiências que o turismo pode causar aos visitantes, E quando a gente fala da experiência, eu digo que o visitante ele consome o destino, o lugar, por todos os sentidos, Até quando falta a fala, tem esse sentido da Libras, Então, a autodescrição das coisas para aqueles que não enxergam, enfim. Então, quando a gente fala da experiência, quando a gente fala hoje de turismo, a gente não fala só de um lugar paradisíaco, mas a gente fala de todas as experiências que englobam esse lugar, porque é isso que vai ficar no visitante, São os sabores, é a gastronomia,
a arquitetura, são as danças típicas, a dança do coco, o artesanato, a ambiência que ele encontra, né? Então tudo isso, a limpeza, obviamente. E quando a gente chega no destino, que ele é todo preparado também, nesse sentido da acessibilidade, eu digo que ali, primeiro é uma coisa essencial, mas é a cereja do bolo. O turista está ali, o visitante está ali fazendo um passeio na Rua Grande e perceber que tem como ele subir nas calçadas, né? Tem acessibilidade, perceber que tem ali, o guia ele pode estar fazendo também uma autodescrição para aqueles que não enxergam, né? Ele pode estar fazendo também o código de Libras ali, todo o diálogo, né? E também bilíngue, porque a gente recebe também muitos turistas e está voltando isso para o Aracati, graças a Deus, turistas de vários lugares do mundo, né? Então é muito importante, e a gente sinalizar tudo e ter QR Code ali nos lugares. A gente vem se planejando e trabalhando para que futuramente a gente faça um turismo assim, com experiências fantásticas, porque as experiências já existem, na verdade, mas a gente precisa aprimorar, transformá-las em produto. E passa por tudo isso que a gente está conversando aqui, principalmente pela acessibilidade. Bom, nós vamos conferir agora um VT, diretamente lá do IFCE, daqui do Aracati, para saber um pouco mais dessa ideia em campo. Vamos lá conferir. Esse projeto de acessibilidade, que começou com essa criação da rota, foi um projeto muito importante, né? E um dos marcos do projeto foi apresentar essa rota de acessibilidade com a criação dos termos, sinais termos na língua brasileira de sinais, dos casarões e da rota, essa rota acessível que pode ser conduzida a pé, né, dentro da cidade de Aracati. Nós nos orgulhamos muito, enquanto instituição, enquanto curso de guia de turismo, de nós termos sido assim um ambiente muito fértil. É exatamente a partir da chegada da comunidade surda, da inspiração que eles nos trouxeram, no sentido de nós pensarmos melhor como educar, como aprender com eles. Então, se você colocar o celular e fizer a leitura do QR Code, você vai ver, por exemplo, um dos nossos guias de turismo, representante da comunidade surda, mostrando a riqueza do patrimônio do Aracati. Então, vale salientar que esse trabalho nós apresentamos juntamente com o Sebrae em um grande evento no Centro de Convenções, e tudo isso trouxe principalmente notoriedade para o nosso aluno surdo. O projeto ele une, né, primeiramente, né, tecnologia, ele une a cultura maker, ele une a acessibilidade, ele também, né, enfim, é um projeto interdisciplinar, né, que traz, né, a junção de tudo isso para que a comunidade ela possa se engajar, né, com os objetivos da instituição. Eu sou surdo, sou Albecílio. Esse aqui é meu sinal na comunidade surda. Eu moro na localidade de Fortim, mas sou estudante aqui. Eu sou ex-bolsista aqui do projeto Aracati a Pé. E a minha trajetória na identificação desses pontos do projeto foi algo muito pessoal e muito importante para a minha vida acadêmica, porque isso me abriu o mundo. A criação e identificação das paisagens turísticas, como em um dos principais pontos, que foi a casa do Jacques Clé, onde nós juntos, a gente se reunia para identificar através das imagens dos nossos filhos ilustres. Então foi um momento de aprendizado, onde nós estudamos, pesquisamos, fizemos esse acervo para transformar o Aracati a Pé em uma rota acessível focada no turismo. Bom, eu queria agora falar aqui com o Eduardo, eu queria entender assim, qual é o público, qual é o público-alvo, qual é o público específico? Bom, o turismo aqui que a gente quer trazer é para todos, né? Não tem basicamente
um público-alvo. Contudo, a gente tem um atendimento a um público seleto que é a comunidade surda, que por muitas das vezes, como novamente eu vou falar, não tem aquela questão da acessibilidade em várias maneiras, mas quando tem um QR Code, então esse turismo fica mais acessível, fica mais pressuposto que o surdo ou qualquer, como o Flávio falou, acessibilidade na calçada, a autodescrição, o braille, então é para esse público, que por muitas das vezes a gente acaba passando despercebido e por N maneiras acaba que não atende a eles, né? Mas quando a gente percebe que, como novamente é a cereja do bolo, uma cidade que presta esse turismo, presta o turismo acessível e em todos os seus locais, Centro Histórico, Rua Grande, Canoa Quebrada, Majorlândia e principalmente a sede do município que tem um vasto conteúdo histórico e cultural por meio de dança, gastronomia, então aquele turismo sim, é para aquele público, atende aquele público. Agora, pensando em tudo isso, quais são as funcionalidades principais que vocês pensam incluir nesse projeto? Pronto. Aqui, novamente, vou apresentar, nós temos o QR Code, que se você, qualquer um pode acessar por meio, é só ter internet, basicamente, e um telefone. Então, essa funcionalidade, qualquer prédio histórico, qualquer local pode ter, acessar aqui. E essa funcionalidade é o quê? Basicamente, qualquer um, porque tem a questão do ouvinte e também tem a Libras, né, da acessibilidade para todos. Mas essa funcionalidade é muito boa e atende a todos os públicos e também possibilita o acesso à história a todos os meios e em todos os locais. Interessante, né? Queria perguntar agora aqui para o Mário, assim, como é que se existe o compartilhamento dessa ferramenta com as outras instituições? Existe esse compartilhamento? Perfeito. Esse é um dos aspectos mais importantes, né, do projeto, desse tipo de iniciativa. Nós entendemos que uma tecnologia desenvolvida dentro do Instituto Federal, ele não deve ficar restrita ao campus, né? Ou ao município onde esse campus está instalado. A própria lógica ela deve ficar restrita. A própria lógica da rede federal é trabalhar de forma colaborativa, né? Compartilhando conhecimento e essas experiências e também as soluções. Então, a proposta é que, à medida que a ferramenta ela seja validada e aprimorada, ela possa ser apresentada e compartilhada também com outras instituições, né? E, inclusive, para que seja adaptada, né, para diferentes realidades, diferentes contextos e outros destinos turísticos, né? Isso pode gerar uma rede de soluções, né, de acessibilidade, que cada instituição ela contribui com a sua experiência e, ao mesmo tempo, se beneficia daquilo que está sendo desenvolvido, né, pelos demais. Agora, eu queria, aproveitando aqui o gancho, né, como é que o senhor está avaliando o segmento de inovação aqui no Litoral Leste? Bem, eu vejo o Litoral Leste primeiro como uma região com um potencial enorme, né, para inovação, principalmente porque nós temos aqui uma combinação muito particular entre o turismo, né, meio ambiente, agricultura, pesca, tecnologia, né, uma riqueza cultural que é muito grande. O desafio é transformar todo esse potencial em soluções, né? Então, soluções, produtos, serviços que gerem desenvolvimento para a região. Justamente aí que as instituições como o IFCE, eles têm um papel estratégico, porque nós temos estudantes, nós temos pesquisadores, nós temos laboratórios, né? Nós temos o conhecimento, mas que a gente precisa que cada vez mais, né, a gente está conectado também com as empresas, com o poder público, né, com também as comunidades. O projeto Libras em Foco, ele é um bom exemplo disso, né? Nós pegamos uma demanda que é concreta de acessibilidade no turismo e usamos aí a ciência e a tecnologia, né, para buscar uma solução. Eu acredito que o Litoral Leste ele pode se consolidar, né, com um verdadeiro ecossistema de inovação, desde que a gente consiga aproximar cada vez mais quem produz conhecimento, né, e de quem enfrenta os problemas. Também de quem tem capacidade de transformar essas soluções em oportunidades. Então, é nesse contexto, né, que o IFCE Aracati ele quer ser parte ativa desse processo. Queria perguntar agora aqui voltando aqui para o Flávio novamente, perguntar qual é o impacto, né, da inclusão, e quando a gente fala de impacto, na questão da divisão humana, na questão econômica, qual é o impacto de tudo isso? Primeiro, quando a gente pensa turismo hoje, a gente tem que pensar de uma forma muito holística, né? Tem que pensar que o turismo é para todos
E quando a gente pensa assim, a gente pensa em todas as situações possíveis ali que podem acontecer com o turista, né? Eu vejo, por exemplo, os prédios da Rua Grande, alguns já têm elevador, né? Isso já é uma inovação. Por exemplo, a Secretaria de Turismo fica na casa do Adolfo Caminha. Uhum. E aí eu olho assim a casa, eu consegui dar uma cara ali, a casa, uma cara harmônica, porque acho que a gente tem que estar num lugar que promova essa harmonia para a gente trabalhar bem, né, junto com a equipe, enfim. Mas eu olho assim para casa, não tem nada do Adolfo Caminha. E aí eu descobri recentemente um sótão e em cima da minha sala, que é incrível, enorme, e pensei aqui, eu vou fazer o sótão Adolfo Caminha, para experiência, para leituras dramáticas, para encontro de artistas, e fazer um espaço ali todo de Adolfo Caminha, para ter pelo menos na casa de Adolfo Caminha um espaço com esse destino, né? Com essa temática. Mas aí quando eu penso, é um lance de escada, o elevador não vai lá, como é que a pessoa chega, como é que a pessoa sobe, né? Porque é um sótão e tal. Então eu penso, mas ao mesmo tempo eu esbarro nessa dificuldade, né? Então, quando a gente pensa hoje turismo, a gente tem que pensar em tudo, Uhum. né? E obviamente que já venho percebendo uma transformação do público que tem frequentado o Aracati, Canoa Quebrada, mas a gente tem que expandir o turismo para além de Canoa Quebrada. Uhum. Canoa Quebrada é o destino consolidado, mas Aracati tem um universo de experiências ali. O centro histórico é incrível, é riquíssimo, né? A gente tem sítio arqueológico no Cumbe, a gente tem a Vila dos Estevão, que é tradicional, que tem uma dança do coco incrível, noites de fogueira, peixe assado na fogueira. A gente está vivendo hoje um processo de planejamento, uhum, com as comunidades, com a Majorlândia, onde nasceu a Areia Colorida, porque as experiências, como já falei anteriormente, elas existem, mas a gente precisa transformar em produto, né, para receber o turista e receber o turista com qualidade. Então a gente já vem fazendo uma série de diálogos, de oficinas com as comunidades. Já vou aqui firmar que é uma parceria com o IFCE também, né? Vamos nos encontrar na semana que vem. Essa questão da acessibilidade também, porque o que acontece é assim, às vezes o poder público pensa uma coisa e já tem ali uma instituição pensando também. Que já está pronta. Né? Que já está pronta. Então, sozinho a gente não consegue ir a lugar nenhum, ninguém. Uhum. E quando a gente tem um grupo ali que pensa, e às vezes a gente nem sabe que o outro grupo pensa a mesma coisa, quando a gente junta, não tem por que não acontecer. Né? Qualquer turista que chega no lugar, ele percebe as mínimas coisas. Ele percebe o lugar é limpo, o lugar tem um ambiente cuidado, o lugar tem as plantas verdes, o lugar tem um guia que acompanha, o lugar... Ele começa a perceber nos mínimos detalhes. E o visitante hoje ele é muito exigente. Ele é muito exigente, mudou muito o perfil. Eu digo porque eu conheço assim, pessoas de poder aquisitivo muito alto que estão voltando a frequentar Canoa Quebrada, por exemplo, e que eu os encontro e eu fico até surpresa. Fico surpreso porque eles frequentavam Flecheiras, outros destinos aí do hype, e estão voltando a Canoa. Eu fico muito feliz, encontrei um dia desse a Márcia Brasil, e ela, Flávio, como Canoa tá diferente. Eu parei ali na praça, tinha uma grande orquestra apresentando cancioneiro nordestino, era a Banda Municipal Jaclay, né? Que é uma orquestra que faz um trabalho lindo, né? Aí fui andando na Broadway, como tá bonito, tinha ali uns painéis pintados, quem é o artista e tal, lixeiras na Broadway tão bonitas, de eucalipto e tal. É um turista que é exigente e ele percebe os mínimos detalhes, e a gente fica muito feliz, a gente percebe que o nosso trabalho está funcionando. No outro final de semana encontrei a Márcia, o Davi, a Júlia Sturdat
e o esposo dela. No final de semana seguinte. Aí no outro, era o São João da Vila dos Esteves. A turma já aumentou. E são pessoas que viajam, são pessoas que dizem assim, vamos semana que vem para Paris? Aí vão. 3 finais de semana seguidos em Canoa. É sinal de que está funcionando. É sinal de que está atrativo. É sinal de que esse pessoal está querendo voltar. E a nossa intenção é essa. É trazer um pessoal, lógico que o turismo ele é democrático, mas Canoa Quebrada precisa de um turismo mais sustentável, precisa de um tipo de visitante que deixe realmente valores ali, que vão além dos valores financeiros. Né? Aquele turista que não suja, aquele turista que consome, aquele turista que deixa riqueza no destino. E esse tipo de turista, ele percebe as mínimas coisas, a acessibilidade, o cuidado com o meio ambiente, a música do lugar, ele vai percebendo. Então, todo o nosso planejamento turístico ele vem sendo voltado para ter todo esse cuidado, né? Para ter toda essa transformação. Não é fácil, né? Canoa Quebrada é um destino, por exemplo, que existe desde a década de 70. Então, você chegar, você querer fazer coisas novas, mas sabendo o que está fazendo e tal, às vezes não agrada ali todo mundo. Então, por isso que a gente está seguindo aí com muito diálogo, que eu acho que o diálogo também ele é muito importante, né? Para a gente realmente conseguir transformar essa realidade e fazer um turismo melhor, com mais desenvolvimento, mais sustentável, com mais qualidade. Você falou dos equipamentos e também já aproveitou, colocou também essa questão da inclusão, mas como é possível, por exemplo, colocar nesse mercado que você já está vislumbrando aí, o visitante que é surdo? Como a gente poderia pensar na preparação desses equipamentos para receber também esse público aqui no Aracati? Tudo é um processo, é um passo a passo. As transformações elas não acontecem de uma hora para outra. Diálogo é o primeiro passo. Primeiro mostrar a importância para os empresários, a importância, a gente do poder público já percebe essa grande importância. A prefeita ela é muito antenada, ela tem uma visão muito de águia mesmo das coisas, né? Então, é muito diálogo para a gente conseguir transformar. Mas é como eu disse há pouco, tudo é possível acontecer. Quando a gente percebe ali que existem grupos que estão querendo a mesma coisa e que a gente é só juntar as ideias e seguir, né? Como a gente vem fazendo aí com vários grupos voltados para o turismo, né? Por exemplo, o mercado. A gente requalificou o mercado, mudou totalmente o público ali no mercado. O público é outro. As famílias, às vezes tem empresários que vêm para uma reunião no Aracati e vão almoçar no mercado. Hoje, por exemplo, está tendo quinta no mercado, sanfoneiro tocando música pé de serra, que traz toda uma ambientação regional e tal. Na semana que vem, a gente vai estar sentando com eles para aprimorar como vai servir as mesas. Não é uma louça cara, são cumbuquinhas de barro. A gente adquiriu alguns modelos e a gente vai sentar com ele para a gente começar a requalificar todo esse trabalho voltado realmente para o regional, para a nossa cultura, por fora dos quiosques deles. Está super lindo o mercado, mas por dentro a gente precisa ali também dar uma caracterização, dar um conceito ali. E o mais interessante é que quando eu falo do diálogo, eu ouvia muito as pessoas dizerem assim, vai fazer isso no mercado, daqui uns dias está todo sujo, daqui uns dias... Como aquelas pessoas cuidam? Elas participam de reuniões, elas ficam depois do expediente para as reuniões. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o SEBRAE, promoveu uma série de capacitações e eles ficam ali para aprender. Então, assim, o diálogo, a forma como se media o diálogo, eu acho que é um instrumento fortíssimo, assim, importante demais para essa construção. Bom, eu queria agradecer aqui o diretor do FCE de Aracati, o Mário Moreira, o estudante Eduardo Lira e também a presença do secretário de Turismo de Aracati, Flávio Marcelo, que participaram deste quadro.
Rotas da Inovação. Realização: Rádio Sinal e Portal Sinal News, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional Sol do Leste e o Comitê de Inovação do Litoral Leste, com o apoio da TV Sinal.